Olá a todos, bem-vindos ao nosso vídeo de apresentação para a avaliação da matéria de Bioinformática do ano de 2024 no primeiro semestre da Universidade do Estado da Bahia. O nosso tema de apresentação é o Docker molecular, em busca do encaixe perfeito e acessível. Na primeira etapa da nossa apresentação, vamos entender o mundo do Docker molecular. Veremos definições, conceitos, objetivos, métodos e tipos de Docker molecular e a mais. Na segunda etapa da apresentação, vamos encaixar com o nosso estudo e nosso experimento que verá ser realizado na segunda avaliação. O nosso time, hoje responsável pela apresentação, fica composto por Rafael Cruz, Pedro Victor, sob a orientação do professor Alexandre. Então agora iremos dar início à primeira etapa da nossa apresentação, onde iremos entender o mundo do Docker molecular. Segundo a doutora Alessandra Neis, que escreveu um breve artigo de introdução ao Docker molecular para o site The Medium, o Docker molecular consiste em prever a melhor posição e orientação de um ligante em comparação a outra molécula, formando um complexo estável. Geralmente é empregado para proteínas como receptores e enzimas, mas pode ser utilizado para complexos com ácidos nucleicos ou carboidratos. Por exemplo, ao conhecer a orientação preferida, pode-se prever a força da associação ou afinidade de ligação entre duas moléculas usando funções de pontuação. Então podemos extrair desse ensinamento da doutora que o Docker molecular é como um quebra-cabeça, onde tentamos encontrar a melhor maneira de encaixar duas peças diferentes. Uma peça seria a proteína e outra um ligante, para formar o que? Uma imagem completa e estável. Isso nos ajuda a entender como essas peças interagem entre si e quão bem elas se encaixam. Existem vários tipos de Docker molecular, então selecionei três mais populares aqui para falarmos um pouco sobre. No Docker proteína ligante, esse método prevê como uma pequena molécula, como um medicamento, se encaixa no sítio ativo de uma proteína. Então, como seria isso? Imagine que as proteínas são como as mãos de uma pessoa e os ligantes são peças de quebra-cabeça. Esse tipo de Docking, ele prevê como as mãos, as proteínas, seguram as peças do quebra-cabeça, que são os ligantes. E ele é útil para encontrar medicamentos, né? Tipo, como um medicamento pode se encaixar numa proteína, ajudando a projetar novos remédios. E a desvantagem dele é que às vezes as proteínas e os ligantes mudam de forma, o que complica a previsão da interação. Agora no Docking proteína a proteína, investigamos como as proteínas interagem umas com as outras dentro das células. Compreender essas interações é essencial para entender processos biológicos complexos, como a sinalização celular e a regulação gênica. Então, imagine que as proteínas são como duas pessoas se abraçando. Esse tipo de Docking prevê como essas duas pessoas se encaixam durante o abraço. E a vantagem é ajudar a entender como elas trabalham juntas no corpo, como em processos de comunicação entre células. Agora, a desvantagem pode ser difícil prever como duas proteínas vão se comportar juntas, especialmente se elas forem grandes ou flexíveis. Agora o último escolhido, o Docking flexível. Esse método ele leva em conta a capacidade das moléculas de mudar de formas durante a interação. Isso é importante porque as moléculas não são rígidas. Elas podem se dobrar e se ajustar para formar ligações estáveis. E considerar essa flexibilidade, nos permite modelar as interações de forma mais realista. Então imagine que tanto as proteínas quanto os ligantes são feitos de borracha e podem se esticar e se dobrar. Este tipo de Docking ele faz o que? Ele prevê como essas formas flexíveis se adaptam umas às outras. E as vantagens é que torna mais realista, pois leva em conta que as proteínas e ligantes podem mudar de forma. E a desvantagem é que requer mais poder computacional e pode ser mais complicado de se analisar. Agora vamos falar sobre os métodos de Docking molecular, que são vários, mas eu escolhi três para a gente abordar aqui. E enquanto os tipos de Docking molecular indicam o contexto das interações que estão sendo estudadas,
Aqui dos métodos se referem às ferramentas e técnicas usadas para investigar essas interações. O primeiro método escolhido, o algoritmo de busca, eles são como guias, que ajudam a encontrar a melhor configuração possível das moléculas durante o docking. Eles exploram diferentes posições e orientações, para encontrar aquelas que melhor se encaixam e formam um complexo estável. A vantagem é permitir explorar um grande número de conformações em pouco tempo, e desvantagem, eles podem ficar presos em mínimos locais, não alcançando assim a melhor solução. Já no função de pontuação, são critérios usados para avaliar a qualidade das diferentes configurações de docking, e essas funções elas atribuem uma pontuação a cada configuração com base em fatores como energia, complementaridade e interações entre as moléculas. As vantagens é permitir avaliar e selecionar as melhores configurações com base em critérios específicos, e desvantagem é eles podem ser sensíveis a parâmetros e simplificações, resultando assim em previsões imprevisíveis. Já no terceiro, tratamento de flexibilidade, refere-se à capacidade de considerar a flexibilidade das moléculas durante o processo de docking. Isso significa que as moléculas podem se mover ou mudar para encontrar a melhor interação possível. A vantagem é que vai ter uma simulação mais realista e vai ter uma conformidade melhor. E a desvantagem é aumentar a complexidade computacional e o tempo de cálculo, tornando o processo mais exigente entre os recursos. Então, no primeiro tipo de docking, o proteína ligante que eu expliquei, os algoritmos de busca eles seriam essenciais para explorar a vasta gama de possíveis orientações e posições dos ligantes em relação à proteína receptora. A função de pontuação seria utilizada para avaliar e classificar diferentes conformações do complexo proteína-ligante, com base em critérios como energia de ligação, e o tratamento de flexibilidade seria considerado muito importante, porque isso permitiria que as moléculas se ajustem e se adaptem às mudanças conformacionais durante a formação do complexo, levando assim a previsões mais precisas das interações biomoleculares. Agora falando sobre as ferramentas de docking molecular, temos a ferramenta do AutoDock, que é um software de docking molecular que utiliza algoritmos de busca e funções de pontuação para prever a interação entre moléculas. Ele é amplamente utilizado na comunidade científica devido à sua disponibilidade gratuita e também possui uma interface muito amigável. São duas vantagens, do AutoDock, e também temos como vantagem uma variedade de ligantes e proteínas que ele prevê suporte. E desvantagem, podemos ter a comparação menos precisa entre as ferramentas mais avançadas, como é a ferramenta do AutoDock Vine, que é uma ferramenta baseada na AutoDock, só que melhor, porque os processos são mais complexos e a configuração pode ser complexa também. Isso pode deixar o resultado muito mais preciso, porém você tem que ter uma grande experiência para fazer essa configuração certa. Temos a ferramenta também AlphaFold 2, que é uma ferramenta de previsão de estrutura proteica baseada em inteligência artificial, desenvolvida pela DeepMind, que utiliza redes neurais para prever com precisão as estruturas tridimensionais das proteínas. Como vantagem, temos a precisão e desempenho altamente elogiados. Ela fornece insights valiosos sobre a estrutura e função das proteínas, e também como vantagem temos a utilização da IA de última geração para prever estruturas com alta precisão. A desvantagem é que o foco principal na previsão de estruturas proteicas, não no docking molecular, e também ela pode exigir muito recurso computacional. Temos também a ferramenta Gold, que é uma ferramenta de docking molecular que utiliza otimização genética para prever a orientação e a interação entre ligantes e proteínas-alvo. Ela é amplamente utilizada na indústria farmacêutica e acadêmica. As vantagens é que ela é conhecida pela sua precisão e flexibilidade. Ela pode lidar com uma ampla variedade de moléculas e complexos. Ela permite a otimização genética para encontrar as melhores soluções de docking. E desvantagem, é que o licenciamento comercial dela é muito caro, e ela pode também exigir uma curva de aprendizado mais íngreme para iniciantes. Agora, para finalizar essa primeira etapa do trabalho, vamos entrar no último tópico, que é a importância do docking molecular.
que é tão importante por desempenhar um papel fundamental em diversas áreas da pesquisa, da biomédica e da química. Então temos o DOC molecular nas suas áreas de aplicação. Temos na farmacologia, ele pode auxiliar na descoberta e desenvolvimento de novos medicamentos, identificando moléculas candidatas que se ligam efetivamente a alvos terapêuticos. Na química computacional, ele contribui para a compreensão das interações moleculares e a predição de estruturas de complexos ligantes-receptor. E na biologia molecular, ele facilita a investigação de mecanismos de reconhecimento molecular e design de ligantes com afinidade às seletivas desejadas. E os benefícios que o docking molecular pode trazer: a economia de tempo e recursos, que ele permite a triagem virtual de grandes bibliotecas de compostos, reduzindo a necessidade de síntese e tese de moléculas experimentalmente. Ele oferece o benefício da precisão, previsões confiáveis sobre a interação entre moléculas, a customização, que ele permite ajustar parâmetros e condições de simulação para atender às necessidades da pesquisa. E agora na interferência na pesquisa. Na interferência, ele ajuda na decisão de design, ele orienta o design racional de compostos com base em informações sobre a geometria e a afinidade de ligação. Na parte da análise estrutural, ele auxilia na interpretação de estruturas moleculares e na identificação de sítios de ligações relevantes. E nas descobertas de fármacos, ele contribui para a identificação de candidatos a fármacos promissores e o refinamento de moléculas já existentes. Agora que finalizamos a primeira etapa para compreender, entender e nos habituar ao nosso tema, vamos para a segunda etapa. Nessa segunda etapa do nosso trabalho, eu vou apresentar agora qual será o nosso experimento, bem como a referência de literatura em que ele será fundamentado, a metodologia que iremos utilizar e a conclusão a respeito dos impactos das ferramentas apresentadas que justifica a escolha do nosso experimento. O nosso artigo de referência foi capa da revista Science desse ano do mês de abril. Nele são apresentadas algumas abordagens inovadoras utilizando redes neurais para a área de bioinformática e design molecular, o RFAA e RF Diffusion AA. A primeira ela é denominada de Rose TTA Fold ao Eaton, ou RFAA. É uma rede neural capaz de prever com precisão a estrutura de montagens biomoleculares complexas, incluindo proteínas, ácidos nucleicos, pequenas moléculas e modificações químicas. Essa rede demonstrou alta precisão na previsão dessas estruturas moleculares. A segunda abordagem é o RF Diffusion ao Eaton, ou RF Diffusion AA. Ela é uma extensão do RFAA a partir de uma redução de ruídos por difusão, o que leva ao nome da ferramenta, Ela é focada no design de proteínas capazes de se ligar especificamente a pequenas moléculas. A partir do uso dessa ferramenta, foram projetadas proteínas com atividade de ligação desejada para as moléculas de interesse. Eu vou apresentar elas um pouco mais à frente, quando eu comentar sobre o experimento que foi desenvolvido no estudo. Aqui nessa primeira imagem, retirada do nosso artigo de referência, nós temos a exemplificação das proteínas que foram projetadas pela ferramenta, considerando as diversas estruturas biomoleculares. Então, nós temos na primeira imagem uma sequência de proteínas, na segunda nós temos uma relação proteína com ácidos nucleicos, na terceira imagem nós temos uma interação com metais, na quarta figura, nós temos uma interação entre proteína e pequena molécula. E na última imagem, nós temos uma molécula com modificações covalentes, ou seja, são modificações nas suas ligações que podem ser realizadas, e uma proteína que foi projetada para se ligar a essa estrutura que foi modificada quimicamente.
Nessa imagem agora nós temos uma produção da proteína que foi feita pelo RF Diffusion. Ele é um refinamento do RFAA, especificamente para essa estrutura de pequenas moléculas, né? Então, dado uma estrutura de pequena molécula, ele começa a formar as proteínas que podem se ligar a essa pequena molécula ao redor dela. Bom, o experimento apresentado no artigo, ele implica a utilização dessas ferramentas e a apresentação dos resultados. Então, utilizando a ferramenta RFAA, a equipe treinou essa rede neural com complexos de interações, né, de proteína com pequenas moléculas, proteína com metal, proteína com moléculas que foram modificadas quimicamente nas suas ligações covalentes, a partir de datasets retirados do Protein Data Bank, o PDB. O RFAA superou as linhas de base de pipelines automatizados, que são mais utilizados para essas tarefas, para a ligação dessas estruturas biomoleculares, produzindo previsões com alta confiança, mesmo para proteínas com baixa homologia de sequência, ou seja, a homologia ela implica a ancestralidade comum entre essas duas sequências, e ligantes com baixa similaridade. A precisão da previsão das estruturas de monômeros de proteína foi comparável ao do AlphaFold 2. O AlphaFold 2 ele é um promissor algoritmo de previsão de estrutura de proteínas baseado em aprendizagem de máquina, ou seja, baseado em machine learning, e essa aqui estamos apresentando uma abordagem de redes neurais. No entanto, as apresentações das previsões do AlphaFold 2 não fica claro se as estruturas previstas são alvos valiosos para o docking, né? É uma avaliação que ainda está sendo feita no estado atual da literatura. E, por fim, o RFD Fusion AA, a partir do refinamento do RFAA, gerou proteínas para se ligarem especificamente a moléculas como o fármaco de doenças cardíacas, digoxigenin, ao cofator enzimático M. O M se trata de um cofator necessário para a atividade biológica das proteínas, e também as moléculas de bilina. Bilina são pigmentos biológicos que são formados em muitos organismos como um produto metabólico. E os resultados experimentais que foram alcançados foram proteínas projetadas que eram capazes de se ligar às suas moléculas-alvo com alta afinidade, validando assim a eficácia dessas abordagens que foram propostas. Portanto, o nosso experimento aqui ele tem como objetivo utilizar essas redes neurais que foram apresentadas junto ao artigo para prever e modelar estruturas biomoleculares. Para isso, a nossa metodologia será, primeiramente, buscar o conhecimento, realizar a leitura do artigo, das documentações e ferramentas, das documentações dessas ferramentas e dos materiais complementares que são disponibilizados junto ao artigo, para entendimento sobre o uso da ferramenta, dos datasets e interpretação dos resultados. Segundo, nós vamos configurar o nosso ambiente, né, preparar um ambiente para a realização do experimento, com a instalação das ferramentas, dependências necessárias. Terceiro, nós vamos obter os datasets para treinamento, seguindo os materiais complementares, se tivermos algum indício exatamente de qual dataset foi utilizado a partir do PDB, ou nós vamos buscar datasets já especificados para essas ferramentas, para essas redes neurais que tenham sido disponibilizados pelos autores, como alguma forma de impulsionar o meio de pesquisa, o meu meio científico, para o uso, já proporcionando algum dataset. Nós vamos realizar a predição, realizar o experimento, realizar a predição de estruturas biomoleculares com RFAA e com RFDiffusion AA. E, por último, nós vamos realizar a interpretação dos resultados, a análise dos arquivos de saída. Os resultados esperados compreendem a visualização da predição de estrutura biomolecular similar apresentada pelo artigo de referência, de acordo com os datasets obtidos.
uma vez que a obtenção desses datasets e a busca ainda será um passo posterior a ser realizado nesse projeto, então nós não podemos afirmar os casos de uso que nós conseguiremos cobrir para a visualização de todos os tipos de predição fornecidos pelo modelo. Gostaríamos de concluir o nosso trabalho reforçando que o docking molecular desempenha um papel fundamental em diversas áreas da pesquisa biomédica e química. Com isso, o uso dessas ferramentas, o RFEA e o RF Diffusion EA, baseados em redes neurais, trazem uma contribuição significativa, proporcionando uma nova abordagem para prever essas estruturas biomoleculares e projetar proteínas com propriedades que sejam mais específicas. Então, nós temos um grande potencial, um enorme potencial de impulsionar a pesquisa e o desenvolvimento em diversos campos, incluindo a biologia estrutural, a descoberta de medicamentos e a engenharia de proteínas. Finalizamos aqui o nosso trabalho. Gostaria de agradecer a atenção de todos.